Prezados companheiros, prezadas companheiras, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, na sua série O Estudo Sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Neste domingo, dia 12 de setembro de 2021. Nós estamos fazendo o estudo do capítulo 1, Não vim destruir a lei. E hoje vamos abordar o item 8, que tem como subtítulo A Aliança da Ciência e da Religião. Então, como o texto é curto, vamos pedir licença a todos vocês para podermos ler e observar, através dos comentários, aquilo que Kardec nos passa a respeito dessa questão. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor a irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga
se tentam resistir-lhe, em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega a ela a sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Então, como nós podemos observar, este texto de Kardec é um texto muito bonito. Quando nós paramos para ler cada uma das suas frases, juntá-las na formação de um novo parágrafo, nós vamos observar a capacidade intelectual e a capacidade de observação do nosso querido codificador. E ele nos fala isso por volta dos anos de 1860. Então, vejam vocês a capacidade de visão do futuro que Kardec, com a ajuda dos espíritos, é claro, nos vem falar a respeito da aliança da ciência e da religião. Quando nós pegamos os livros de história, não só os espíritas, mas os outros que falam da história evolutiva da humanidade, como também dos países, nós observamos de uma forma muito clara, a divergência que sempre houve entre a ciência e a religião. Aqueles que estavam à frente desses dois segmentos estavam totalmente envolvidos ainda pelo materialismo extremo, envolvidos ainda pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, e não se prestavam a observar, cada um, a ideia do outro. A ciência repelia a religião e a religião repelia a ciência. Com o passar do tempo, e, é claro, com a codificação da doutrina espírita, nós passamos a ter uma nova visão a respeito da própria ciência e da própria religião. A ciência deixa de lado um pouco o seu extremo materialismo para começar a compreender, para começar a entender que por detrás das coisas que são simplesmente materiais à sua visão, existe algo espiritual. Que por detrás de um corpo físico, de um corpo material que nós aqui estamos nos aproveitando para exercitar a nossa experiência reencarnatória neste momento, há o espírito que faz com que este corpo tenha vida, que faz com que este corpo se movimente. Do mesmo ponto de vista da religião, vamos observar que ela passa a observar que na parte material da vida existe toda uma composição que faz parte da evolução material da vida de um modo geral, como também do próprio ser humano, dando-nos a possibilidade de entender e de compreender que, ao mesmo tempo que nós temos toda a evolução e todo o progresso científico, que dá a nós, da religião, a visão
mais abrangente de tudo aquilo que nos compõe, tanto na parte íntima como na parte do universo, a ciência passa então a observar que, além de todo esse cabedal maravilhoso que está no universo e que está na nossa intimidade, há algo que faz com que tudo isso trabalhe de uma maneira harmoniosa e benéfica, que é o espírito. E Kardec tem alguns trechos que são extremamente significativos, quando ele nos mostra que essa unificação entre a ciência e a religião estão exclusivamente voltadas a um único ponto: a razão. E quando nós nos utilizamos da razão, seja nas questões da ciência, seja nas questões da religião, é muito fácil e muito claro entender que esses dois pontos tão importantes que fazem parte da nossa vida, eles têm que se aproximar. Não há como simplesmente aceitarmos as questões materiais e científicas da vida sem nos atermos também ao nosso lado religioso. Não é possível entendermos somente as questões religiosas que nos aproximam de Deus sem nos atermos às questões materiais e científicas da vida. Não há como separar. Kardec mesmo fala, em um dos seus trechos, que isso faz parte da lei do progresso, que é uma lei natural de Deus. E a lei do progresso nos impulsiona de qualquer forma. Mesmo que continuemos teimando na não aceitação das questões científicas ou na não aceitação das questões espirituais, o progresso em si, que é o progresso do espírito, o progresso da matéria, o progresso do próprio planeta, vão, como ele diz, nos esmagar e nos levar adiante na força, para que possamos entender e compreender o quanto é necessário essa aproximação e essa união da ciência. Observamos hoje, em todas as partes do planeta, uma redescoberta, uma revivência das antigas terapias, dos antigos tratamentos que eram realizados nas antigas civilizações. As chamadas terapias alternativas estão, aos poucos, resgatando tratamentos e atendimentos que visam exclusivamente olhar para o ser espiritual, mas sem esquecer das questões evolutivas que hoje a ciência nos apresenta. Mesmo em tempos passados, quando essas terapias, essas ajudas alternativas eram muito utilizadas na população, eles mesmos, aqueles que eram os conhecedores destas tais terapias, destes tais tratamentos, sabiam perfeitamente o que estavam fazendo. Como que por um estudo pessoal, ou como por um processo intuitivo, sem que percebessem, eles sabiam perfeitamente o que estavam fazendo, o porquê estavam fazendo e qual seria o objetivo final daquilo que estavam realizando. Hoje, com o avanço da ciência e com o avanço religioso, principalmente do conhecimento espiritual, nós observamos que essas terapias trazem um benefício ainda maior à população mundial.
Elas apareceram, acabaram se distribuindo ou disseminando por todas as partes do planeta, do nosso próprio país, e hoje fazem parte até mesmo dos sistemas de saúde, não só do Brasil, mas como de outros países também. São terapias, são tratamentos alternativos que têm o reconhecimento da medicina, da própria ciência e dos governos, porque eles, de forma comprovada, tratam não só da questão espiritual, mas também com apoio e ajuda na questão material. Talvez antigamente, por mais conhecimento científico que os médicos tinham pelos estudos que faziam, e se utilizando da sua experiência diária e cotidiana, eles fatalmente tratavam única e exclusivamente da questão material. Então, se chegássemos em um determinado consultório, ou se fôssemos visitados por um determinado profissional da medicina, ele iria única e exclusivamente nos tratar na dor que estávamos sentindo. Com todo o avanço da ciência e no que diz respeito à medicina, hoje nós temos profissionais que tratam a dor material, mas que fazem uma pesquisa muito profunda para tentar entender o porquê que aquela dor apareceu. Porque aquela dor, ela foi motivada, ela foi desenvolvida por algum desequilíbrio psicológico, mental, emocional ou físico naquele indivíduo. Então, a causa primária não está no corpo. A causa primária está na alma ou está no espírito. Isso depende muito de cada um dos profissionais. Então, eu sempre costumo dar como exemplo quando nós temos uma dor de estômago. Vamos a um profissional extremamente voltado à questão científica, extremamente voltado à questão materialista, extremamente voltado a não entender e não aceitar a vida após a morte, a existência do espírito. Ele simplesmente vai nos dar um remédio para a dor. Vai funcionar, é claro que vai, porque o remédio tem, na sua fabricação, na sua potencialidade, ele tem a capacidade de nos aliviar a dor. Mas, se vamos num outro profissional que tenha um pouco mais de conhecimento dessa questão religiosa, dessa questão espiritual, nós vamos observar que ele vai nos tratar da dor no estômago. Mas fatalmente, e com certeza, ele irá nos tratar com um remédio um pouco diferente daqueles normais que nós conhecemos. E ele tentará, de alguma forma, investigar o porquê que essa dor apareceu, desde quando essa dor apareceu, até encontrar o motivo primário do aparecimento dela. Ou seja, ao observarmos esse profissional, vamos entender e compreender que, ciente ou não, ele está tratando do espírito. E tratando do espírito, ele terá plena capacidade de dar equilíbrio e saúde para a dor que se manifesta no corpo físico. Então, vejam vocês como que a questão da ciência e da religião, elas são extremamente importantes no contexto evolutivo da humanidade. Sabemos perfeitamente que em muitos países se fazem aí estudos e pesquisas já há muitos anos
para a comprovação de algo além do corpo físico. Japoneses, russos, americanos e até mesmo outros povos fazem aí as suas pesquisas para entender, compreender o que nos move fisicamente, além dos nossos órgãos e de todo este complexo material que é o nosso corpo. O que nos faz viver? O que há depois do instante em que nós desencarnamos? Então, esses estudos, guardados ainda às 7 chaves, gradativamente eles vão sendo liberados, eles vão sendo mostrados através de inúmeras pesquisas, de inúmeras experiências, de inúmeras comprovações, até que possam chegar ao conhecimento da própria humanidade. Então, quando olhamos os psicólogos, os parapsicólogos, os psiquiatras, os terapeutas, os psicoterapeutas, enfim, todos esses profissionais que direta ou indiretamente estão ligados às questões da ciência, observamos o avanço que todos eles adquiriram nestas últimas décadas, graças a este impulso que foi gerado em virtude da aliança da ciência com a religiosidade. Então, para nós, espíritas, fica aí uma questão muito significativa e muito importante. Quando olhamos as obras de Kardec, principalmente na questão do livro dos médiuns, onde Kardec explica de uma forma muito sistemática, dentro deste conceito científico, como se processa e como acontece a nossa comunicabilidade com o mundo espiritual, como se processa essa aproximação do espírito que está desencarnado conosco que estamos encarnados, como se processam os efeitos físicos, como se processam as inúmeras atividades e mediunidades que os encarnados acabam recebendo como tarefas no seu processo encarnatório ou reencarnatório. Enfim, como se dá toda essa nossa proximidade com o mundo espiritual? E Kardec, de uma maneira muito clara e muito didática, explica-nos, item por item, detalhe por detalhe. E depois de muitas e muitas tarefas noturnas realizadas por ele, juntamente com os benfeitores espirituais que o acompanhavam, décadas depois, o nosso querido Chico Xavier, principalmente através do espírito André Luiz, avança em tudo aquilo que Kardec já havia nos deixado, comprovando tudo o que os espíritos amigos haviam relatado para Kardec naquele instante da sua tarefa. André Luiz vem como que abrir a janela para que o sol do conhecimento viesse a adentrar a nossa vida, as nossas vidas, para um conhecimento maior e mais abrangente. E o mais importante, durante todo esse período, a ciência seguiu seu caminho. Grandes cientistas, grandes pesquisadores, grandes homens dotados de muita inteligência e de bom coração,
que não se deixaram levar pelo egoísmo, pela vaidade, ou simplesmente pelo nome vangloriado por determinadas questões, usaram simplesmente a razão e o bom senso, separando a ciência da religião e tentando encontrar entre elas um ponto de ligação. Ao longo desse período, a ciência avançou. E muito daquilo que André Luiz falou durante todas as obras que por ele foram transmitidas através da psicografia ao nosso querido Chico, tudo a ciência vem comprovando, ano a ano, década a década. Questões até que foram discutidas, foram não aceitas pelo segmento científico, porque acreditavam que o Chico estava completamente fora da sua razão e do seu bom senso. Mas os anos se passaram e a ciência, que evolui pela lei do progresso, como tudo e como todos nós, hoje comprova aquilo que lá atrás foi negado pela própria ciência. Então vejam vocês como que esse item ele é extremamente importante e ele é extremamente significativo, porque nos dá uma capacidade de visualizar o que nos espera no futuro. O que nos espera dentro da questão religiosa e o que nos espera dentro da questão científica. A ciência avançando cada vez mais e oferecendo-nos novos remédios, novos tratamentos, novas abordagens com relação às questões de doenças que ainda acreditamos serem totalmente incuráveis. E do lado religioso, a comprovação da vida após a morte, da vida espiritual, que não se encerra a vida material ou a vida espiritual com a morte, porque o que morre é simplesmente o corpo físico e a vida continua sucessiva, fazendo-nos e dando-nos novas oportunidades de trabalho, fazendo-nos trabalhar e dando-nos oportunidades de trabalho, para que dessa forma possamos progredir. Então, fiquemos a imaginar o que nos espera nas próximas décadas. O que nos espera neste tão esperado e tão falado mundo de regeneração, onde com certeza ainda conviveremos, né, com determinadas questões ainda ruins na nossa vida, porque o bem ainda não estará totalmente predominante no mundo de regeneração, mas com certeza nós teremos a capacidade de ver uma religiosidade, uma religião muito mais avançada, muito mais voltada às questões espirituais, e teremos a oportunidade de ver uma ciência que nos fornecerá uma vida mais saudável, mais equilibrada, mais feliz, onde o nosso corpo físico terá condições de viver ainda mais, talvez alongando um pouco mais a nossa existência no planeta, para com isso podermos aproveitar a oportunidade num tempo maior e, ao mesmo tempo, colaborarmos para o crescimento e o desenvolvimento do planeta dentro da área da qual formos chamados a estar presentes. Então, esse conhecimento futuro entre a ciência e a religião está definitivamente enraizado lá atrás,
quando tudo começou, quando os primeiros pioneiros, cada um dentro de uma das partes, foram aí lutando pelas suas descobertas, pelos seus conhecimentos. Muitos deles foram mortos, muitos deles foram levados a extremas situações perante a sociedade. Muitos deles, mesmo tendo certeza daquilo que diziam, acabaram recuando para não perderem a vida. Outros não recuaram e perderam a vida. E depois de tantos confrontos, de tantas brigas, de tantas lutas, o que hoje nós percebemos é que a ciência se aproxima da religião. É quando nós vemos os cientistas, os pesquisadores, aqueles que estão totalmente envolvidos nesta área, aceitando e compreendendo que, por exemplo, a oração, ela nos transforma de uma forma energética, que o passe tem sim uma capacidade de modificar todo o processo emocional, psicológico e energético do nosso corpo, que as vibrações que emitimos, elas podem nos fazer adoecer ou nos dar saúde plena e equilibrada. Esses mesmos homens entendem e compreendem que para qualquer tratamento que se faça hoje, é importante que o indivíduo ele tenha ao seu lado alguma religião, seja ela qual for, para lhe dar o sustento através do exercício da fé. E a fé, que está diretamente ligada à religião, em parceria com o conhecimento científico, podem dar a este indivíduo a cura da qual ele tanto está buscando. Então, essa é a nossa mensagem da noite a respeito do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, no seu item número 8, que tem como subtítulo Aliança da Ciência e da Religião. E deixo aqui um trecho final em que Kardec nos fala que, após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega a ela a sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é lei de Deus, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é lei de Deus. A religião mostra e a ciência comprova. A ciência mostra e a religião aceita. E este aceitar e comprovar o que cada um mostra acaba indo como que um encaixe para que nós nos entendamos por completo, espírito e matéria, dentro de uma experiência material, mas que, na verdade, a nossa essência
é exclusivamente espiritual. Então, quero deixar aí a todos um forte abraço, um excelente final de domingo, uma semana repleta de muitas alegrias, de muitas realizações, de muito trabalho, de muito progresso a todos nós. A nossa série, o estudo sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, volta no próximo domingo, dia 19 de setembro, às 20 horas. Quem estará aí fazendo o estudo será o nosso companheiro Marcos Cuba, aqui de Pindamonhangaba, trabalhador do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, e ele estará dando continuidade a este estudo do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, e ele estará abordando os itens 9 e 10, que já vai adentrando nas instruções dos Espíritos e que tem como subtítulo A Nova Era. Lembrando a todos que a nossa programação continua nesta semana. Nós iniciamos neste mês de setembro uma programação nova no canal. Amanhã, segunda-feira, às 20 horas, o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Na terça-feira, às 19 horas, o Clube de Leitura, é a nossa série Clube de Leitura. Na terça-feira mesmo, às 22h30, a nossa série Relembrando Chico Xavier. Na quarta-feira, a nossa série Estudo da Doutrina, com o programa Café com Kardec e Amigos, direto de Natal, no Rio Grande do Norte. Na quinta-feira, às 20 horas, o nosso webinário já tradicional. No sábado, às 20 horas, o programa Fonte Cristalina, de Ubatuba. E no domingo, às 17 horas, o Encontros com a Paz. E às 20 horas, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Acompanhe o nosso canal, incentive o nosso trabalho, deixe aí o seu like, o seu comentário, inscreva-se, divulgue, ajude-nos a divulgar. O nosso bem é pela doutrina, estamos divulgando a doutrina, oferecendo aí um campo vasto de informações para que as pessoas tenham a oportunidade de estudar e conhecer um pouco mais da doutrina espírita, através de inúmeros companheiros que estão aí inteiramente dedicados a nos trazer esses estudos e essas informações. Antes de definitivamente encerrar, quero deixar o meu forte abraço e o meu agradecimento àqueles que compartilham conosco este estudo do Evangelho. O nosso querido Paulo César Lodi, o nosso querido Marildo César Brito, ambos de Bauru, aqui em São Paulo, o nosso querido Marcos Cuba, aqui de Pindamonhangaba, o nosso querido César Sátero, lá de Sherbrooke, no Canadá, e o nosso companheiro Vitor Hugo Guimarães, de Uberlândia, Minas Gerais. Sempre a minha gratidão pelo amparo, pela ajuda e pela dedicação que todos vocês têm nos oferecido para que esta série possa aí ter a sua finalidade cumprida, que é o estudo bem sistemático, bem detalhado do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, fica aqui o meu boa noite mais uma vez, e que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos ampare hoje e sempre. Até o próximo encontro. Fiquem em paz.